Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Reencarnado em Vikings. Capítulo 31. Ponto de vista de Lagertha. Eu realmente não conhecia meu marido. Eu tinha ouvido falar de guerreiros entrando em frenesi. Mas Ulf era diferente. Ele lutava como um urso, mas não como um animal. Ele era frio, calculista, ele permitia que mulheres fossem abusadas só porque seria mais fácil matá-las depois. Durante a luta, ele agia como se elas o divertissem ou o entediassem se o oponente fosse fraco. Ele rasgou a cabeça de um homem com as próprias mãos e fez isso apenas porque queria, ou como se fosse para ser um aviso para os outros. Mas ele me salvou. Eu poderia ser aquela mulher da fazenda. Frida disse que eu me casarei com um grande guerreiro algum dia. Agora eu sei que é verdade. Mas por que é diferente no dia a dia? Fim do ponto de vista. Deixei Kattegat e segui para o norte. Fiquei pensando se deveria desistir, mas faz muito tempo que não tenho uma diversão dessas. Em segundo lugar, queria salvar Sigrid. Ela não será casada para sempre. Antes de fazer isso, troquei de roupa para um dos mortos, levei comigo 2 machados, lanças, 2 facas e uma espada. Também peguei emprestado os escudos e o capacete do homem que matei. Foi fácil rastreá-los. Um grupo de homens, uma mulher e 3 crianças deixam muitos rastros, especialmente se eles nem tentam cobri-los. 2 horas depois, vi um pequeno acampamento montado em uma clareira na floresta. Eu os observei por trás das árvores, tentando passar despercebido se eu fosse exposto. As cores do meu escudo e roupas são do jaro deles. Eu vi alguns homens cavando covas, mas eram rasas. Tal enterro é um insulto à família do falecido. A cova deve ser funda o suficiente para que o lobo e as raposas não comecem a comer o cadáver. A cova rasa nada mais é do que um convite para o jantar para os animais da floresta. Depois de um tempo Sigrid foi trazida, ela estava seminua, seu vestido estava rasgado e seus seios estavam expostos. E ela tinha seios lindos. Então 2 meninos foram trazidos, e por este momento eu esperei. Agora eu só espero até que eles cortem suas cabeças e as joguem em seus túmulos, então eu os atacarei. Não precisei esperar muito, a cabeça do primeiro garoto rolou no chão. Sigrid, vendo isso, desmaiou. Um momento depois a cabeça do segundo garoto rolou no chão. E assim o futuro Jaro Haraldsson perdeu seus filhos e únicos herdeiros. Coloquei a faca na mão esquerda e lentamente saí das árvores. Minhas roupas estavam ensanguentadas, eu estava mancando. O capacete cobria meu rosto. Nós fomos atacados, pessoas lá estão morrendo. Fingi cair sobre um joelho e cobri o outro com meu escudo. 2 homens de Jaro correram até mim no mesmo momento. Enquanto tentavam me ajudar a levantar dos meus joelhos, enfiei uma faca na mandíbula do guerreiro da esquerda. Agarrei o outro pela garganta e esmaguei sua traqueia. Várias pessoas correram em minha direção. Matei 2 atirando machados, então agarrei meu escudo e minha lança. Eu me protegi do ataque e imediatamente empurrei o golpe para longe. Meu oponente também tinha um escudo, mas cobria apenas a parte superior do corpo. A lança atingiu seu joelho, sua lâmina atravessou. O homem caiu no chão, mas outros já estavam correndo. Mais 2 estavam ao meu alcance, mas apenas um estava exposto. Talvez ele tenha visto seu amigo ser atingido no joelho e decidiu abaixar o escudo, mas ele fez isso muito baixo. Fingi o ataque em outra pessoa e quando meu alvo deu um passo em minha direção, cortei ambas as bochechas com um rápido ataque de lança e arranquei alguns de seus dentes. A luta toda não durou mais do que 1 hora, eu estava coberto de sangue, e os mortos e feridos estavam ao meu redor. Andei de um para o outro e matei todos que deram sinais de vida. Também fiz uma mochila improvisada e a enchi com tudo que era mais valioso. Deixei Jaro Troels por último, ele estava ferido, mas é improvável que morra, ele não morrerá agora. Amarrei-o com trapos e cordas que encontrei no acampamento. Coloquei minha mochila, peguei Sigrid, que ainda estava inconsciente, e sua filha. Deixei Jaro ir na frente e seguimos para o Kattegat. Depois de mais ou menos 1 hora, a menina começou a chorar, e isso acordou Sigrid. Acho que ela está com fome, por isso está chorando. O que aconteceu? Como? Onde estão meus filhos? Eles não estavam vivos quando cheguei lá. As cabeças deles foram cortadas e você estava inconsciente. Seus olhos ficaram vidrados, algumas lágrimas escorreram pelo seu rosto, mas ela rapidamente se recuperou. O momento do luto chegaria mais tarde. Como você me libertou? Eu matei todo mundo, além do Jaro, ele é seu. O bebê começou a chorar ainda mais alto. Entreguei a filha para Sigrid e ela começou a amamentá-la. E eu tive uma ereção. Levamos mais de 3 horas para voltar para Kattegat. As pessoas se reuniram para ver o que aconteceu. Levei Sigrid e sua filha para a casa dela e as deixei lá. Amarrei Jaro a uma viga de madeira na frente da casa. Lagertha correu até mim, aparentemente decidiu voltar para Kattegat, e começou a me perguntar o que tinha acontecido. Contei brevemente o curso dos eventos e estávamos prestes a retornar quando Sigrid saiu da casa, caminhou até Jaro e cortou sua garganta. Balancei minha cabeça em desaprovação. Que desperdício de sofrimento. Olhei para Lagertha e beijei sua cabeça. Vamos para casa, eu limpo os corpos e amanhã faço móveis novos. Capítulo 32. Joguei o corpo em um carrinho pequeno. Se eu soubesse para que ele seria usado eu teria feito maior. Bom, essa foi a última. Estou prestes a jogar a mesa fora e só falta limpar o chão. Sim? Encontrei um dente e um pedaço de osso. Você não precisa limpar, eu faço isso. Descanse ou tome um banho ou descanse no banho.
Então vamos fazer uma limpeza juntos e depois tomaremos banho juntos. Não demorou muito para limpar. Um pequeno arranhão de sangue seco em alguns lugares e uma grande mancha de urina. Já fui a festas que terminaram com mais danos. Aquecemos a água no fogão e enchemos a banheira. Eu mergulhei imediatamente, queria lavar os restos da luta o mais rápido possível. Lágrita sentou-se na minha frente e ensaboou seu corpo nu. Peguei um pedaço de pano, molhei-o em água e coloquei sobre meus olhos. Imediatamente me senti feliz, o calor da água se espalhou pelos meus músculos, a fadiga desapareceu lentamente. Eu estava perdida em meus pensamentos e nem percebi quando comecei a cantarolar e depois a cantar. O amanhã nos levará embora. Longe de casa. Ninguém jamais saberá nossos nomes. Mas as canções dos bardos permanecerão. Amanhã tudo será conhecido. E você não está sozinho. Então não tenha medo. No escuro e no frio. Que língua é essa? Tirei os trapos dos meus olhos e olhei para Lagerte. Eu estava tão relaxado que comecei a cantar em inglês, não que isso importasse. Mas agora eu tinha que inventar uma mentira conveniente. Minha mãe me ensinou essa língua quando eu era criança, não sei de que terras ele vem. Eu não sabia que você sabia cantar. Sobre o que é essa música? Traduzi a letra e embora não soasse tão bem, ainda era cantável. Você conhece alguma outra música? Eu conheço muitas delas, mas não vou cantar Crazy Train ou Sad But True. Pensei por um longo tempo e a única coisa que me veio à mente foi uma música. Puxei Lagerte para mim, ela se inclinou contra meu corpo e eu envolvi meus braços em volta de sua cintura, e coloquei minha mão em seu peito. Fogo, fogo, dragão, fogo. Palavras abrasadoras de ira antiga. Acorde, acorde do túmulo. Levante-se para incendiar o mundo. Noite, noite, noite sem fim. O terror é a única luz. Bunny, Bunny, raiva indomável. A escuridão habita na culpa antiga. Cantei apenas o começo, porque embora eu soubesse o resto do texto, não consegui traduzir. Todos sonham com fama e riqueza, a maioria dos homens participa de incursões. Você pergunta por que eu não participo de ataques com outros. Você é forte e luta bem, melhor do que a maioria das pessoas que conheço. As pessoas vão se lembrar de quem matou o dragão ou quem matou a cobra. Se eu não estivesse aqui, você já poderia estar morta ou abusada. Cuide da sua própria casa primeiro, depois pense em outras coisas. Se você não estivesse em perigo, eu não teria feito nada. Eu entendo. Quanto à fama, nosso povo estará de volta em alguns meses e se gabará de ter atacado este assentamento ou matado tantos guerreiros. Eu, sem sair de Kattegat, matei mais de 30 inimigos, salvei a nora de Jaro e sua neta, e o assentamento de ser queimado, é claro, com sua ajuda. Se eu for arriscar minha vida não é por um punhado de bugigangas, mas por algo valioso, como você. Lagerta se virou, me beijou e olhou para baixo. Acho que a água está ficando fria. Que insulto, eu não consegui perdoá-la. 2 horas depois saímos da banheira. E Lagerta teve que limpar a água que derramamos como punição, e o resto da punição será no quarto. Vesti-me e subi as escadas para o quarto de Mira para ver como ela estava. Quando abri a porta ela estava dormindo. Cheguei mais perto, iluminei seu rosto com a luz da lâmpada, o hematoma era feio, não parecia ter sido de um soco, mas sim de um chute quando ela se deitou. Decidi preparar algumas pomadas e compressas de ervas. Não sei o quanto elas vão ajudar, mas certamente não vão doer. No dia seguinte, comecei a trabalhar na nova mesa quando algumas pessoas da área vieram me agradecer por salvá-los. Nem todos os noruegueses eram guerreiros, a maioria deles eram criadores e fazendeiros que se engajavam em combate ocasionalmente. Recusei-me a aceitar os presentes, explicando que outros poderiam precisar mais deles. Não fiz isso pela bondade do meu coração, apenas quando alguém lhe dá algo, então eles podem esperar algo em troca, eu certamente esperaria isso. E eu estava certo, embora apenas parcialmente. Pediram-me para ajudar a reconstruir algumas casas. Tudo o que eu tinha que fazer era fornecer-lhes madeira, tábuas e portas, claro, por uma taxa, e eu concordei. Não era um grande problema, eu ganharia dinheiro com isso. Embora não muito, mas também ajudaria as pessoas na área de alguma forma e talvez eu me beneficie disso algum dia. Sigrid também apareceu com o mesmo propósito. Obrigado por salvar minha filha e eu. Não precisa agradecer, infelizmente não pude salvar seus filhos. Como você está? Tenho que ser forte até que meu marido e Jaro voltem do leste. O Kattegat inteiro está sobre meus ombros. Jaro e meu marido definitivamente precisarão de alguém como você. Não, eu gosto de você, mas vamos terminar essa conversa. Eu não vou me tornar o homem de ninguém. Eu sou o leme, o marinheiro e o navio para mim mesmo. Despedi-me de Sigrid e voltei a fazer uma nova mesa, esperando que ninguém mais me incomodasse. Capítulo 33. Ranhar. Ponto de vista Flock. Flock, mais 3 dias e estaremos em casa. Nosso primeiro ataque, temos que ficar bêbados quando voltarmos. Não temos nada para comemorar, 3 navios afundaram. E mesmo quando navegamos para o interior o despojo não foi grande, os deuses não estavam do nosso lado. Sacrificaremos alguns escravos e talvez zarparemos novamente antes que o inverno chegue, pelo menos temos muitos escravos. Escravos, despojos. Estou feliz por estar de volta, não foi um ataque bem sucedido. Você está feliz por estar de volta porque Helga está esperando por você em Kattegat. Você está planejando se casar? Risos não, você deve estar entediado, não desperdice sua energia falando, apenas pegue o remo e reme. Fim do ponto de vista. 3 meses depois, enquanto eu estava em Kattegat, vi navios entrando no porto, eles retornaram mais cedo do que eu esperava.
Hoje à noite levarei Lager comigo e iremos ao assentamento, e talvez encontremos algo interessante no mercado. Poucas horas depois, quando estávamos em Kattegat, a maioria das equipes já havia descarregado suas mercadorias e as colocado à venda. O restante dos vikings que não iriam negociar ou voltaram para casa ou já estavam bêbados. Caminhando entre as baías, vimos vários homens se revezando fazendo sexo com uma das novas escravas. Nunca prestei atenção nisso, mas depois de um tempo comecei a ver a diferença entre as escravas antigas e as novas. Cabelo: as escravas sempre tinham o cabelo aparado. As novas ainda tinham o cabelo longo. Além dos escravos, havia alguns utensílios, armas, mas de má qualidade. Ornamentos, principalmente femininos. Havia kablakski, anéis de templo feitos de vários metais, pingentes feitos de âmbar. Olha esses brincos. Lindos, não é? Lagerta me mostrou um par de brincos de ouro. O motivo era bem característico, alguns pássaros e uma cruz. O ornamento provavelmente veio do Império Bizantino. Perguntei ao vendedor sobre o preço. Era alto, então perguntei por curiosidade onde eles conseguiram. Ele não disse a localização exata, mas eles navegaram para o interior ao longo do rio e chegaram a um grande assentamento. Não consegui deduzir nada de tal descrição. Os eslavos que viviam nessas áreas negociavam com o Império ou atacavam algum comerciante do Império. A única explicação lógica. Lagerta gostou dos brincos, então eu os comprei. Quando estávamos prestes a voltar, vimos Ragnar e algumas pessoas sentadas bebendo cerveja. Ragnar, como foi seu primeiro ataque? Onde foi Flock? Ele não costuma perder nenhuma comemoração. Você poderia vir conosco, você perdeu sua chance. Nós ganhamos muitos escravos. O saque também não foi tão ruim, valeu a pena. E Flock estava aqui em algum lugar, talvez ele tenha ido fazer xixi. Assim que Ragnar terminou de dizer essas palavras, vi Flock saindo de trás do prédio acompanhado de uma mulher. Quando se aproximaram da luz, reconheci que era Helga. Helga viu que eu estava de pé na mesa, deixou Flock e caminhou até mim. Não tive oportunidade de lhe agradecer. Não precisa agradecer, isso é coisa do passado. Lagerta se aproximou e me abraçou. Helga sentiu vendo isso e voltou para Flock e sentou no colo dele. Suspeito que Lagerta tenha marcado seu território dessa forma. Conversamos um pouco mais e levei minha esposa para casa. Ela vai ter que ganhar esses brincos. No dia seguinte, quando acordamos, o café da manhã estava pronto. Mira estava parada perto do fogão e preparando comida para nós. Felizmente ela se recuperou, embora eu não tivesse certeza se ela sairia dessa. No começo parecia que estava tudo bem, mas depois de 2 dias ela desmaiou e começou a ter febre. Nas 3 semanas seguintes ela não saiu da cama. Meu conhecimento médico não era tão grande, a única coisa que eu conseguia fazer eram misturas de ervas e compressas, mas ela se recuperou. Depois do café da manhã, fui para a oficina, mas antes que eu pudesse tocar nas ferramentas, já tinha uma visita. Tenho que pensar em um cachorro, alguns cachorros, ou melhor ainda, alguns ursos. Olafur, o que te traz até mim? Jaru Harald quer ver você. Não tendo muita escolha, fui para casa e disse a Lagerta para onde estava indo. Olafur tentou puxar assunto. Eu queria mandá-lo se fuder, mas fui diplomático e simplesmente o ignorei. Ponto de vista de Olafur. Jaru me disse para levar Ulf até ele está planejando recrutá-lo. Sigrid disse que tentou e Ulf recusou. E eu o odeio. Ainda não esqueci como ele me ameaçou quando eu estava na casa de Sen. Quem ele pensa que é? Bastardo, filho de uma vagabunda escrava. Ouvi dizer que ele salvou Sigrid e a neta de Jaru. Dizem que ele matou 30 pessoas, só um tolo acreditaria em tais contos de fadas, e esse bastardo ainda me ignora. Fim do ponto de vista. Olafur me levou até a casa de Jaru, mas seu rosto parecia como se ele tivesse que comer um limão inteiro. Jaru Aradu estava sentado na cadeira do chefe, ele já era velho naquela época, parecia ter mais de 50 anos, quando olhei para ele daquele jeito. Ele falou primeiro. Eriksson, lembro-me de alguns anos atrás quando sua madrasta o acusou de assassinato ilegal de seu pai. Você era jovem e lutou bem. Agora você salvou minha nora e minha neta, pelo que lhe agradeço. Aceite isso de mim como um presente. Jaru Harald, infelizmente não posso aceitar este presente. Sua nora já tentou me agradecer e eu recusei. Jaru não parecia zangado, mas sim curioso e surpreso. Ele provavelmente nunca ouviu uma recusa, sempre acontecia aquela primeira vez. Por que você não quer um presente? Se eu aceitar, significará que serei seu homem, fiel à sua família, e não me curvo a nenhum homem. Capítulo 34. Expliquei-lhe que sou um homem livre, pago impostos e que, de acordo com a lei e os costumes, a quem jurar fidelidade depende somente de mim. Jaru, para minha surpresa, revelou-se um homem sensato e compreensivo. Ele sabia perfeitamente bem que tentar forçar alguém contra sua vontade poderia se voltar contra ele. Infelizmente, seu filho não tinha a astúcia de seu pai. Quando eu estava saindo, ele me parou. Pensei que ele iria querer me agradecer por salvar sua esposa e filha. Em vez disso, ele me acusou de que seus filhos morreram porque eu os encontrei tarde demais. Onde está a lógica? Seus filhos pereceram nas mãos de seus inimigos. Se você quer culpar alguém, pode culpá-los, os deuses ou você mesmo. Eu pelo menos tentei salvá-los e o que você fez? Sem olhar para trás, saí da casa do Jaru e fui ao mercado para ver se alguém estava vendendo cachorros. Após os eventos recentes em que a vida de Lagerta estava em perigo, comprar cães pareceu uma boa ideia, mas primeiro me concentrei em proteger a casa em caso de outro ataque. Fiz um olho mágico na porta, instalei fechaduras adicionais e fiz uma saída pelo chão, caso alguém colocasse fogo na casa. Apenas Lagerta e Mira sabiam dessa última melhoria.
As espadas, machados, capacetes e cotas de malha que peguei dos atacantes mortos. Derreti-os e fiz conjuntos completamente novos de armas e armaduras para minha esposa e para mim. Agora que tinha mais tempo, finalmente decidi comprar cães. Eu sabia pela história que os nórdicos usavam várias raças, mas meu conhecimento sobre sinologia era tão grande quanto sobre balé chinês. Tive que confiar na primeira impressão que os cães me causavam. Por fim, comprei 3 filhotes, os que pareciam maiores. Quando cheguei em casa, a reação foi óbvia: mulheres são mulheres, não importa a idade em que vivam. Lagerta derreteu como ser assim que os viu. As semanas seguintes se passaram, os navios de Jaro partiram para outro ataque. Ragnar, Rolo e o resto, famintos por aventura e riqueza, também faziam parte das tripulações desses navios, e eu fiquei em casa novamente fazendo minhas próprias coisas. Naquela noite, quando chegaram, Helga contou a eles o que havia acontecido em Kattegat, e nos dias seguintes todos me visitaram um por um, tentando descobrir mais. Provavelmente minhas aventuras despertaram ciúmes ou ambição, embora tenham retornado do ataque, não podiam se gabar de realizações semelhantes às minhas. Portanto, quase imediatamente concordaram com outra expedição de ataque. Lagerta estava deitada nua em cima de mim. Eu acariciei suas costas, nádegas e beijei sua cabeça. Minha querida esposa, se você me distrair dessa maneira, nunca terminarei este pedido. Eu estava apenas limpando o chão. Não é minha culpa que você não conseguiu tirar os olhos e as mãos de mim. E o vestido se levantou sozinho. Eu não queria sujá-la. Lagerta agarrou meu membro e sorriu sedutoramente. Eu quero um filho com você. Eu esperava ouvir algo mais romântico. Vamos fazer de novo ou eu vou te chupar. Quando as mulheres entendem que os homens precisam da abordagem certa, não é melhor. Nós vamos ter filhos, só precisamos nos esforçar mais, minha querida esposa. O outono chegou e os navios retornaram a Kattegat, mas os despojos que eles capturaram e o número de escravos eram menores do que no ataque da primavera. Jaro Harald também morreu durante a luta e Arne perdeu seu olho direito. Ponto de vista de Ragnar Floki. Floki, pense bem, Ulf é rico, se falarmos com ele talvez tenhamos sucesso. Ragnar, você não pode navegar no oceano, nós nos perderemos, as serpentes do mar. Ninguém fez isso ainda. Eu sou um tolo, mas não sou louco. Não custa nada perguntar, mesmo que ele recuse, não perderemos nada, e se ele concordar e pagar pelo navio, podemos construí-lo no inverno e atacar na primavera em nosso próprio navio. O navio de Ulf. Pagaremos Ulf com o que ganharmos. Ragnar, você ainda não tem um navio, não tem saque e já está dizendo o que fazer com ele. Floki, todos devem ter sonhos. Aos amigos e à liberdade. Risos aos amigos e à liberdade. Fim do ponto de vista. Eu estava sentado do lado de fora esculpindo estátuas dos deuses em madeira quando Ragnar e Floki chegaram. Chamei Mira para nos dar uma cerveja, ambos pareciam precisar muito dela. O que te traz até mim? Ulf, temos um negócio para você. Eu e Floki. Nós? Foi ideia sua. Temos uma proposta para você. Gostaríamos que construísse um navio, e navegaremos nele para um ataque, pagaremos o navio com os despojos. Floki apenas ficou sentado em silêncio, bebeu cerveja e às vezes olhava para Ragnar. Acho que sua cerveja de ontem estava muito forte. Sério, o que você quer? Ulf, para construir um navio. Ragnar, você tem uma tripulação? O último saque do leste não foi grande. Você quer me pagar de volta sem saber o que vai ganhar na expedição? Você só foi a 2 ataques. Alguém com tão pouca experiência deveria comandar um navio e pessoas? Encontraremos a tripulação, e também haverá vikings experientes entre eles, e queremos navegar para o oeste. Isso me deixou curioso. É quase impossível que Ragnar já tenha conhecido Sinrik. Na série Ragnar tinha 31 anos quando isso aconteceu. Por outro lado, ele também era marido de Lagert, então eu poderia mudar o curso dos acontecimentos. Então comece do começo, um por um o que você quer e quais são seus planos. Se chegarmos a um acordo, 1/3 de todos os despojos será meu. Isso não é negociável. 1/3 é muito. Tudo depende da sorte ou da falta dela. Capítulo 35. Ragnar, além da ideia em si, não tinha um plano específico ou ferramentas para implementá-la. Ele ainda não tinha tomado posse do Samboard e da Pedra Solar, que ele conseguiu do misterioso andarilho. Então eu mesmo fiz a maior parte do planejamento. Concordamos que eu pagaria pela construção do navio e suprimentos. Em troca, receberei 1/3 da riqueza adquirida e escravos. Outra condição era que o navio tinha que ser construído pelo pai de Floki. Floki era muito jovem agora e eu não confiava em suas habilidades e minha última condição era que eu também participasse do ataque. Supostamente sob o pretexto de ficar de olho no meu investimento. Na verdade será a oportunidade perfeita para eu impulsionar eventos futuros na direção certa e eu não iria levá-los para a Inglaterra, mas para atacar a costa do Império Franco. Chegará o tempo da Inglaterra quando eu tiver mais homens e mais navios. Ragnar, ponto de vista Floki. Ragnar, você deve entender que Ulf está correndo muitos riscos. Podemos não ganhar nada grande, o navio pode afundar. Muitas coisas podem acontecer. 1/3 do saque é um preço razoável. Eu sei, Floki, é por isso que concordei, mas, tanto faz. É bom que Ulf tenha concordado em nos fornecer e fornecer madeira para seu pai. Floki, ano que vem seremos famosos e ricos. Ragnar, não conte com os ovos antes de chocarem. Floki, os deuses estarão conosco. Fim do ponto de vista. Eu queria perguntar a Lagerta o que ela diria para uma viagem romântica a Paris. Mas não planejo visitar esta cidade tão cedo e para explorar e ver bem esta cidade, precisarei de mais de 40 pessoas.
Minha esposa ficou surpresa com meus planos repentinos, mas quando a ofereci para se juntar à expedição, ela prontamente concordou. Ragnar passou as semanas seguintes recrutando a tripulação, e surpreendentemente, ele estava indo muito bem. Ele também estava fazendo isso oficialmente, o que pode não ser do agrado do novo Jaro, mas ele não podia nos proibir de fazê-lo. Além de mim e Lajert, a tripulação incluía Flock, Ragnar, Rolo, Arnica Olho, Thorstein, Leif seu pai Eric, o velho Tostid, Calco, Akon e o meio-irmão de Jaro, Knut. Eu suspeitava que Knut fosse um espião, e na série ele também tentou abusar Lagerta. Então ele era ainda mais suspeito e se ele olhasse para minha esposa, ele morreria. Eles eram principalmente homens jovens depois de 1 ou 2 ataques, mas também havia alguns vikings experientes. Uma vez por semana eu entregava os suprimentos necessários na casa de Flock e verificava o progresso da construção do navio. O pai de Flock, bem, a maçã não cai longe da macieira. Ele era tão estranho quanto o filho, rindo, falando em enigmas e falando sozinho, mas era bom no que fazia. O maior problema foi com a compra de uma vela de lã, ela tinha que ter aproximadamente 130 metros quadrados. Mas a quantia certa de dinheiro e esse obstáculo foi superado. Poucos meses depois, o navio estava quase pronto. Era um pequeno seid de 27 metros de comprimento e 5 metros de largura, com 20 pares de remos. Em teoria, ele poderia transportar 60 vikings, mas nossa tripulação deveria consistir em até 50 pessoas. A tripulação certa para meus propósitos, eu não estava planejando sitiar cidades maiores, mas assentamentos menores. Era mais seguro e, embora menos lucrativo, eu queria evitar riscos desnecessários. Era abril de 781 e este ano eu tinha 20 anos. Em poucos meses fará 2 anos que Lagerta se tornou minha esposa. Como esse tempo passa rápido. Eu estava apenas preparando as últimas coisas que poderiam ser úteis para nós durante o ataque. Armas adicionais, algumas ferramentas de ferreiro, misturas de ervas e minhas coisas pessoais nas quais eu estava trabalhando. Quando Arne e Frida chegaram em nossa casa, pedi que eles procurassem nossos animais enquanto estivéssemos fora e levassem Mira para sua casa. Quando vocês vão embora? Estamos planejando amanhã. Se o tempo bom continuar, Arne agradece por levar Miri com você. Você definitivamente precisará de um par extra de mãos para trabalhar. Ela não sabe trabalhar na fazenda, mas ela vai limpar ou alimentar os animais. Tem certeza de que tomar Lagerta é uma boa ideia? Minha esposa sabe se cuidar e eu sempre estarei por perto também. Eu teria mais medo se ela ficasse aqui. Conversamos assim por um tempo, quando Mira saiu de casa com uma mochila no ombro. Eu a parei por um momento. Mira, você tem que obedecer Arne e Frida. Você ficará com eles por alguns meses até voltarmos. Ela sentiu. E não se esqueça do treino, repita o que eu te ensinei. Recebi alguns gestos em resposta. Bom, quando você crescer, talvez um dia você também navegue conosco. Acariciei sua cabeça e ela me abraçou inesperadamente, o que foi uma surpresa para mim. Normalmente Mira não demonstra sentimentos e emoções, pelo menos desde a morte de Zivia. Quando Arne, Frida e Mira estavam a poucos metros da nossa casa, Mira se virou para mim e Lagerta. Eu sei, e nós iremos. Entramos na casa e eu agarrei Lagerta pelos quadris e a puxei para mim. Estamos sozinhos, ninguém vai nos perturbar. Onde você quer fazer isso? Não importa se Mira está lá ou não, seja dia ou noite. Esta é nossa última noite juntos nesta casa em nossa cama, a partir de amanhã somente no chão duro do navio ou dormindo em barracas. Lagerta não disse nada, ela subiu as escadas. Quando chegou ao topo da escada, ela tirou o vestido. Quanto tempo terei que esperar por você? Capítulo 36. Joguei todas as nossas coisas no navio. Montei o escudo no lado de estibordo. Flock e seu pai ainda estavam verificando o leme e a vela. Não sou especialista em vela, então fiz o que todos na minha posição deveriam fazer. Não incomodei aqueles que sabiam o que estavam fazendo. Vários minutos depois, todos já estavam sentados nos remos. Flock estava no comando e eu estava na proa com Lagerta. E eu queria gritar, eu sou o rei do mundo. Mas se eu conhecesse a vida, provavelmente irritaria um iceberg com isso. Eu me virei e olhei para a tripulação do meu navio. E de repente eu percebi a pior coisa que poderia me acontecer neste navio. Não há banheiro. Todo mundo tem que fazer xixi e cocô no mar. O homem nunca pensa no básico quando tem algo maior diante dos olhos. Minha esposa era a única mulher aqui, eu não queria que ela cuidasse de suas necessidades na frente dos outros, e eu não queria ver isso pessoalmente. Nosso relacionamento era feliz, por que estragá-lo? Navegamos ao longo da costa, primeiro para o leste, depois para o sul. Nosso navio, em condições ótimas, provavelmente atingiu 12 ou 13 nós. Mas o clima era mutável, e embora a distância até a costa da Dinamarca não fosse muito longa, levamos 3 dias para alcançá-la. Então seguimos para o oeste ao longo da costa. Estamos há apenas 4 dias no mar e já estou planejando como matar minha tripulação. Para melhorar a qualidade da viagem, sugeri cantar. Até ensinei a eles. Minha mãe me disse, algum dia eu compraria galeras com bons remos. Navega para praias distantes. Minha mãe me disse, algum dia eu compraria galeras com bons remos. Navega para praias distantes. Ouvi isso 50 vezes nos últimos 4 dias. Eles foram criativos o suficiente para até mudar a letra de My Father Told Me. Eu os odeio. Jaro Haraldsson. Ponto de vista do vidente. O que o traz até mim, Jaro Haraldsson? Sábio, tenho muitas perguntas. Não tenho muito tempo e não vou responder a todas as suas perguntas. Eu vejo o que os deuses me deixam ver, eu digo o que os deuses me deixam dizer. Meus filhos estão mortos.
Não sei se deuses existem. Você é um tolo, risos, mas não quer pedir deuses. Não estou perguntando sobre os deuses. Ele construiu um navio, recrutou uma tripulação, foi para o oeste, depois da morte de seus filhos. Quero saber meu futuro? Eu não vi o nascimento dele e não vejo o futuro dele. É um mistério, mas eu posso ver o seu. Vocês se levantam um contra o outro, e sangue. Eu posso ver sangue. Você pode ir agora, eu não tenho mais tempo. Fim do ponto de vista. 2 semanas depois, a julgar pelo litoral, estávamos no território da Frísia. Navegamos por mais 2 dias para o oeste e decidimos desembarcar na costa. O lugar parecia deserto o suficiente para montar um acampamento temporário e a floresta próxima fornecia um bom abrigo. Por uma questão de segurança, as fogueiras deveriam ser pequenas e colocadas em fossos. Também proibi beber hidromel. Mas a cerveja era tão fraca que não tive medo de que eles ficassem bêbados. Sentamos ao redor de uma das fogueiras e explicamos meu plano para a equipe. Vou fazer um reconhecimento amanhã, sozinho. Você não vai sair deste lugar. Se eu não voltar em 5 dias, significa que estou morto. Por que você quer ir sozinho? Algumas pessoas estarão mais seguras. Ragnar, eu tenho meus métodos. Mais pessoas são mais fáceis de ver e uma pessoa não parece ser perigosa. Dizendo isso, fui até minha tenda, comecei a me despir e tirei meu disfarce do embrulho. Era uma roupa de monge, cinza de lã, com capuz. Toda a roupa parecia muito gasta. Coloquei um colar em volta do pescoço, uma cruz de madeira com uma imagem esculpida de Jesus. De quem você está disfarçado? Um sacerdote errante, está a imagem do filho do seu Deus. Eu disse apontando para a cruz no meu pescoço. Então fui inundado com perguntas, mas a maioria delas eu não respondi. Eu não estava com vontade de dar a eles uma palestra teológica. De manhã, acordei mais cedo. Lagerta estava dormindo encostada no meu ombro. Infelizmente tive que acordá-la. Troquei de roupa e vesti novamente minha roupa de monge. Despedi-me da minha esposa e troquei algumas palavras com Eric, o pai de Leif, antes de partir. Eric, tem um pedido para você. Jaro enviou Knut para nos espionar. Preste atenção nele e preste atenção à segurança de Lagerta. Ele concordou com meu pedido. Escolhi o sudoeste como alvo do meu reconhecimento. Também estava procurando uma colina ou árvore mais alta para ver um pouco mais da área, mas infelizmente sem sucesso. Ponto de vista de Akon. Por que eu concordei em participar desse ataque? Eu confiei em e ele está em conluio com Loki. Ele quer nos matar, esse, astuto. Fim do ponto de vista. Ponto de vista de Knut. Não sei como sabe tanto sobre essas áreas. Ele conhece uma língua estranha, conhece o Deus deles, conhece seus hábitos. Assim que voltarmos, contarei ao meu irmão. E ele levou a esposa para um ataque. Lagerta é linda e eu adoraria transar com ela, mas não agora. Pedirei ao meu irmão que me dê Lagerta como recompensa. Fim do ponto de vista. 2 dias depois, encontrei uma árvore adequada. Não levei muito tempo para escalá-la. No entanto, a área imediata estava deserta, nenhuma casa, nenhum assentamento ou uma pessoa viva era visível. Decidi esperar na árvore até a noite para ver alguma luz ou fogo. Era um alvo, vi algumas luzes à noite, alguns quilômetros a oeste. Desci da árvore e fui em direção a ela. Capítulo 37. O assentamento não era grande, cercado por um muro de madeira, não mais que 20 casas e uma pequena igreja de madeira, não havia nenhum ferreiro. As ruas, se é que se pode chamá-las assim, eram sujas, os animais andavam livremente e as poluíam adicionalmente. Kattegat não era bonito, mas cheirava melhor. As pessoas estavam curiosas sobre minha chegada, mas não eram hostis ou preocupadas com minha presença. Talvez meu disfarce funcionasse, ou um recém-chegado não representasse nenhuma ameaça para elas. Não vi guardas, soldados ou qualquer coisa que pudesse se assemelhar a uma defesa local. Parecia promissor e poderia ser tão fácil quanto roubar um doce de uma criança. Dirigi meus passos em direção à igreja. A igreja era apenas uma construção de madeira com uma cruz no telhado. O interior era escuro, com fileiras de bancos de cada lado. Havia também algumas pinturas nas paredes, feias e primitivas. A pessoa que as pintou não era um bom artista. No entanto, o altar parecia decente, feito de pedra, esculpido, castiçais de metal e uma cruz de metal estavam nele. Enquanto eu me perguntava quanto poderia valer, ouvi uma voz. Quem é você? O que você quer? Eu me virei, e vi o padre, não mais que 40 anos, cabelos escuros, baixo e gordo. Ou como se diria no século XXI, ele era body positive. Eu tinha que testar meu latim agora. Não o uso há 30 ou 40 anos. Louvado seja Jesus Cristo. Meu nome é Peter e sou um monge errante. Vou de vila em vila e ensino as pessoas sobre nosso Senhor e Salvador. E eu o louvo, amém. Eu sou o padre Ludgar. Bem-vindo à minha igreja, padre Peter. De onde você vem e o que o traz a este assentamento? Eu nasci no Ducado de Nápoles. Meu pai tem uma pequena propriedade de terra. Sou o mais novo de 3 irmãos e quando criança ouvia a voz de Deus, então meu pai concordou que eu me tornasse um monge. Depois que terminei de estudar os livros sagrados, meu professor me disse para levar a palavra de Deus ao mundo. Este assentamento é apenas uma parada temporária no meu caminho para Aachen. Eu estava procurando um lugar para ficar por alguns dias e então continuar minha jornada. Há algum outro assentamento na área? Talvez um porto? 2 dias ao norte, há um pequeno povoado costeiro onde navios atracam. Às vezes, mercadores indo para o oeste param lá. Obrigado, padre, mas por favor me perdoe, eu gostaria de rezar agora. O padre assentiu.
Eu fui até o altar e deitei-me transversalmente no chão da igreja. Levei um momento para pensar, primeiro tenho que voltar para minha tripulação e atacaremos este lugar. Quando lidarmos com este assentamento, iremos para o do norte mencionado pelo padre. Usarei o mesmo truque para entrar, e então voltarei para Kattegat. Temos apenas um navio e não podemos acomodar todos os escravos. A menos que consigamos alguns navios neste assentamento no norte, dividamos a tripulação, os escravos podem saber como navegar. Essa é uma solução. Passei a noite na igreja e no dia seguinte, com o pretexto de conhecer a área, fui ao acampamento viking. Já estávamos ficando preocupados. Não precisa, e aqui no acampamento está tudo bem? Estamos um pouco entediados, mas esperamos pacientemente. Vi Eric acenar para mim com a cabeça. Acho que ele queria falar comigo a sós. Ragnar, reúna todos, vou lhe contar o que aprendi. Depois que Ragnar nos deixou, perguntei a Eric se algo tinha acontecido com Lagertha, mas ele disse que não. Não era sobre Knut também, acabou que Hakon estava espalhando alguma bobagem sobre Loki e eu. Eu não me importei com isso, no show ele acusou Ragnar de coisas semelhantes e Ragnar ou alguém da tripulação o matou, realmente não importava. Poucos minutos depois, todos se reuniram ao redor da fogueira. O assentamento não é grande, cerca de 50 habitantes, 20 casas. Não vi ninguém armado, a maioria fazendeiros. Há alguns tesouros na igreja. Faremos isso. Iremos nos aproximar do assentamento, retornarei à vila disfarçado, e quando for a hora certa vocês atacarão. Cerca de 1 hora após minha entrada, voltei para a tenda com Lagertha que imediatamente começou a me beijar. Meu filho, pare com isso. Agora sou servo de Deus, jurei celibato. Celibato? Os padres dessa religião juram que não dormirão com mulheres. Ainda não é praticado em todos os lugares, mas está lentamente se tornando uma obrigação. Como você sabe tanto sobre essas terras, Deus? Minha querida esposa, você tem um marido sábio, forte e bonito. E modesto. Lagertha me puxou para nossa cama improvisada em uma barraca. Tenho uma vontade fraca, pequei, mais de uma vez naquela noite. De manhã, partimos para o assentamento. Quando estávamos perto, ordenei que minha equipe esperasse e atacasse como havíamos combinado. O portão estava aberto, as pessoas cuidavam de seus negócios, e eu fui para a igreja. O padre Ludigar estava falando com alguns moradores da vila. Eu andei até eles. Padre Ludigar, gostaria de confessar meus pecados. Ele olhou para mim, mas apenas assentiu e dispensou o residente. Foi até o confessionário, sentou-se na cadeira e eu me ajoelhei à sua esquerda. Perdoa-me, padre, porque pequei. A última vez que me confessei, há 130 anos. O padre Ludigar virou-se rapidamente para mim, mas era tarde demais. A lâmina que eu tinha escondido perfurou seu pescoço, para ter certeza, arrastei a lâmina para a esquerda. Revistei seu cadáver, havia algumas chaves com ele, não importava muito. Naquela época as fechaduras eram tão fortes que bastava gritar mais alto e elas se abriam sozinhas. Capítulo 38. Saí da igreja como se nada tivesse acontecido e fui em direção ao portão, queria ter certeza de que ele não seria fechado de repente por alguém. Menos de 1 hora depois, ouvi que os vikings estavam se aproximando. Se eu os ouvi, provavelmente os habitantes do assentamento também, e como esperado, alguns homens escalaram os muros para ver o que era o barulho e um deles gritou alguma coisa. Eu não sabia a língua local, mas imaginei que ele estava gritando para fechar o portão. Alguns segundos depois, 4 homens correram e começaram a fechá-lo. Eu não podia deixar isso acontecer. Comecei a ir em direção a eles quando de repente uma senhora idosa caiu de joelhos na minha frente, agarrou meu hábito e começou a rezar. Coloquei minha mão na cabeça dela, talvez ela pensasse que eu a estava abençoando, quando agarrei seu rosto com a outra mão e torci seu pescoço. Ela caiu diante de mim sem vida. Peguei a faca escondida e corri para o homem que estava mais perto de mim. Inclinei sua cabeça para trás e cortei sua garganta. O resto dos homens viu o que aconteceu e não conseguia acreditar que um clérigo tinha feito isso. Depois de um tempo, o choque deles passou. Um dos homens investiu contra mim e os outros 2 continuaram fechando o portão. O que estava correndo em minha direção segurava um pedaço de madeira na mão e estávamos a poucos metros de distância. Joguei uma faca em uma das pessoas que fechavam o portão, acertei-o nas costas e, embora ele não tenha morrido, ele caiu no chão. Quase ao mesmo tempo, fui atingido no meu ombro esquerdo. Não doeu tanto, meu orgulho ficou mais ferido. Agarrei a mão do meu oponente, comecei a torcer até quebrá-la no cotovelo. Peguei o bastão da mão dele e quando ele estava ajoelhado na minha frente, enfiei-o na boca dele. O portão permaneceu aberto, era pesado demais para uma pessoa fechar, e alguns momentos depois minha equipe correu por ele para dentro do assentamento. Vou deixar o resto da diversão para eles. Ponto de vista de Lagertha. Eu estava andando pelas ruas e recantos do assentamento, olhando para celeiros e casas. Vi Ragnar tirar 2 pessoas da casa e matá-las com um machado. Ainda não olhei aqui. Quando abri a porta, vi o corpo de uma menina de alguns anos no chão e Knut, que estava encostando uma mulher na mesa, seu vestido estava rasgado. Ela estava gritando e chorando. Knut estava segurando uma lâmina de machado em seu pescoço, e a abusava. Não sei por que eu bati com meu escudo. Eu o empurrei para longe da mulher, mas ele ainda a atingiu nas costas com seu machado. Então ele se lançou contra mim, ele era mais forte. Eu caí no chão, ele estava me sufocando com uma mão e tentando me despir com a outra, e de repente ele caiu sobre mim, e eu vi que Eric estava de pé acima de nós. Fim do ponto de vista. Conquistar o assentamento não foi difícil, nenhum membro da tripulação morreu e não mais do que metade dos habitantes do assentamento foram mortos.
O saque das casas e da igreja foi levado para fora e colocado em uma carroça. Esta viagem pagou o custo da construção do navio e ainda sobrou muito: 2 grandes castiçais de prata, taças, uma cruz de prata somente da igreja. Havia pouca riqueza nas casas dos habitantes, principalmente pequenos itens religiosos feitos de vários metais, roupas, ferramentas agrícolas, utensílios. Tudo isso tinha valor no norte, e ainda tínhamos 27 escravos, 15 mulheres e 12 homens. Também houve um problema com Lagerta e Knut. Minha esposa atacou primeiro enquanto Knut estava brincando com a mulher, o que era normal em ataques. Mesmo agora, alguns da minha tripulação estão brincando com escravos, incluindo Ragnar, Flock e Rolo. Tenho que ensiná-la a ser razoável, mas Knut cruzou a linha demais. Ele bateu na minha esposa, a sufocou, apalpou-a, tentou abusá-la. Ele teve que morrer. Agradeci a Eric por salvar minha esposa e chamei o resto da tripulação. Contei a eles o que aconteceu, mas não tudo. Uma mentira nada mais é do que a gestão econômica da verdade. Não sei exatamente o que aconteceu lá antes, mas a mulher e a criança nesta casa foram mortas pelo machado de Knut. Quando Eric entrou na casa, Knut estava deitado em cima da minha esposa, sufocando-a e tentando se despir. Eu tinha alguns amigos na tripulação, eles também tinham amigos, e Knut não tinha amigos. O rico saque e o fato de ninguém ter morrido também foi bom para mim. No final, eu podia fazer o que quisesse com Knut, e eu queria fazer muita coisa. Infelizmente não havia nenhuma ponte por perto, nem nenhum prédio alto o suficiente. Bem, você não pode ter tudo. Algumas pessoas seguraram Knut, e eu preguei sua mão esquerda no pulso na parede do prédio. Só por precaução, usei 2 pregos. Então abaixei suas calças e preguei suas bolas e membro na parede. Coloquei uma faca em sua mão direita. Knut, você pode ser livre, você só tem que cortar sua mão esquerda, bolas e membro, ou você pode se matar. Ele tentou gritar, mas antes eu cortei sua língua com uma faca quente. Eu não queria que a infecção começasse. Virei-me e caminhei em direção à igreja. Não me importava com o que Knut decidisse. Dei a ele uma escolha justa, ele pode viver ou morrer. Ordenei que os corpos dos moradores mortos fossem recolhidos na igreja. Quando tudo estava pronto, ateei fogo no prédio. Eu sou da Noruega, eu ateei fogo em igrejas de madeira. Já ouvi algo parecido antes. Capítulo 39. Reuni uma equipe antes de deixar o assentamento. Uma igreja estava queimando atrás de mim. Escute. Primeiro, escoltaremos os escravos até nosso acampamento e então nos moveremos para o próximo assentamento. 5 pessoas estarão lá para vigiá-los. Você e mais 2. Os escravos devem ficar presos o tempo todo. Você pode se divertir com eles, mas não danifique os bens. Vamos lá. Qualquer um que permanecer na marcha deve passar a noite com este escravo que Leif capturou. Porque não a matamos, ninguém vai comprá-la. Ela é feia. Quando estávamos saindo do assentamento, também olhei para Knut, que ainda não havia tomado sua decisão de vida. Fique bem, Knut. Espero que nos encontremos com boa saúde no futuro, tomemos uma cerveja juntos, e levemos o que aconteceu como uma boa piada. E acenei a Deus. Um dia minha misericórdia me destruirá. Qualquer outra pessoa no meu lugar o mataria. Dei a ele uma chance de vida, não uma grande, mas talvez seja seu dia de sorte. Demorou mais para retornarmos ao acampamento do que eu pensava. Pessoas, saques e alguns animais para consumo para salvar nossos suprimentos. Nós nos sentamos perto do fogo e cada um contou o que tinha feito. As histórias se transformaram em uma luta pela vida. Eu as ouvia e não acreditava. Matar alguns aldeões não valia a pena minha atenção. E você cria sagas. O quê? É você, Flock, pensei por um momento. Sobre o que você estava perguntando. O que é isso? Flock me mostrou o livro, era a Bíblia. É um livro, mais precisamente a Bíblia, o livro sagrado do Deus deles. Ele descreve a história do mundo e mais. Mas do que é feito? É papel, não sei como é feito. Ouvi dizer que era feito de madeira ou de plantas, não sei como. Nunca vi um material assim antes, leve e fino. Peguei um pedaço de uma página, rasguei e segurei contra o fogo. Inflamável Flock. E esses símbolos? São as letras de uma língua chamada latim, escritas em palavras, algo como nossas runas. Então eu tive que ler a passagem para eles, comecei do começo. Eu li para eles a parábola da criação do mundo e de Adão e Eva. Mas eu não tinha intenção de entrar nas discussões, deixar que eles decidissem suas próprias ideias. Meu amor, vamos para a barraca? Não, estou de guarda hoje. Então você vem depois. Levantei-me do fogo, andei um pouco mais e subi na árvore para ter um melhor campo de visão. Na manhã seguinte, deixei o acampamento disfarçado de monge e segui para o noroeste em direção ao assentamento à beira-mar. Minha equipe deveria sair em algumas horas para me pegar, então eu não queria perder tempo retornando ao acampamento agora. O assentamento era muito maior, tinha mais de 40 casas que podem ser convertidas em 150 pessoas. Havia também uma igreja e uma pequena guarnição. Havia 2 navios no porto que pareciam engrenagens, mas menores e mais primitivos. A igreja parecia promissora, tinha até elementos de pedra. O interior também era mais ricamente decorado, em uma das paredes havia uma imagem de Maria e o bebê, e a melhor notícia era que amanhã é domingo e todos estarão presentes na missa. Voltei para minha equipe que esperava cerca de 2 quilômetros ao sul do assentamento. Estamos atacando amanhã, a missa é amanhã. Está a festa semanal deles e todos estarão na igreja. Não espero muita resistência. É habitada por cerca de 150 pessoas, há também 2 tripulações de navios, cerca de 40 pessoas.
Tente limitar a matança, precisaremos de tripulações desses navios e talvez haja pessoas aqui que possam construir barcos. Levaremos os navios para casa conosco, e os artesãos podem nos ajudar a melhorar nossos navios. Ponto de vista de Lagerta. Ulf me evita, não fala comigo, e se ele diz alguma coisa, então apenas frases curtas. Eu sei que é sobre Knut, eu o ataquei. Eu me vi no lugar dessa mulher, se Ulf não tivesse me salvado então. Eu devo falar com eles e explicar tudo. Fim do ponto de vista. Eu estava mexendo com um graveto no fogo quando Lagerta sentou-se ao meu lado. Ulf, eu sei que não deveria atacar Knut, mas ela era mais forte. Não pude deixar de me ver no lugar dela. Se Erik não tivesse salvado você, teria sido você. Eu entendo que você sentiu uma necessidade interna de salvar essa mulher, mas você colocou a si mesmo e a nós em perigo. Knut era irmão de Jaro e mesmo que tenhamos uma testemunha, Jaro ainda vai querer se vingar. Da próxima vez que você vir algo que não gosta, feche os olhos e eu fiz um espetáculo da execução de Knut para que ninguém ousasse olhar para você com mais intenções. Mas a vida de escravos não vale a sua. Uf. Existem dois tipos de pessoas no mundo, lobos e ovelhas. Nunca seja uma ovelha porque os lobos vão te comer. Vá dormir, mostraremos nossas presas amanhã. Você vem até a tenda? Sim, mas hoje só vamos dormir. Uf, você não pode mentir. Eu posso ver você olhando para mim, como um lobo para uma ovelha. De manhã fui ao assentamento disfarçado de mim, o portão do assentamento estava fechado durante a missa, mas abri-lo não foi problema. Deixei minha equipe entrar e seguimos em direção à igreja. Os moradores deixaram suas armas do lado de fora e os sons de orações eram ouvidos do lado de fora da porta. Nós arrombamos a porta e corremos para dentro. Um dos homens atacou Leif. A próxima coisa que vi foi um corpo morto com um machado na cabeça. Eu falava latim. Se ninguém se mover, ninguém morrerá. Pai, por favor, traduza para eles. Capítulo 40. O padre traduziu minhas palavras, a multidão de fiéis se acalmou um pouco. Fui até o altar e peguei uma grande cruz de prata. Isso causou comoção na multidão, e o padre também reagiu. Não pode, pertence a Deus. Olhei para a cruz e depois para o padre. Não quero ofender seu Deus, então pedirei permissão a ele. Jogarei esta cruz para cima, se seu Deus quiser, a cruz ficará pendurada no ar. Se seu Deus não quiser, a cruz cairá no chão e ela me pertence. A cruz caiu no chão. Fiquei tão surpreso quanto o padre. Flock foi atrás do altar, pegou a taça de vinho, bebeu um pouco e cuspiu imediatamente. Houve um alvoroço na igreja. Peguei a taça da mão de Flock e tomei um gole. Não estava ruim, um pouco azedo, combinaria bem com carne vermelha. Pai, por favor, pergunte a ele se há artesãos nesta aldeia que constroem navios? Houve uma, também perguntei sobre as tripulações dos navios. Ordenei que minha equipe removesse qualquer pessoa com menos de 40 anos da igreja. Quando apenas os idosos permaneceram na igreja, ordenei que fossem mortos. Nessa idade, eles não venderiam bem em Kattegat, e infelizmente eles têm que ser alimentados, e eu não queria desperdiçar dinheiro. Levou 2 dias para roubar todo o assentamento, carregamos tudo o que podíamos em 2 navios. Objetos de valor, armas, ferramentas, comida, roupas, matérias-primas e animais, mas não todos. E as pessoas, junto com as tripulações e o padre 135 pessoas. As equipes estavam relutantes em nos dar uma mãozinha, infelizmente tive que convencê-los com argumentos mais fortes. Enviei algumas pessoas pela área para coletar um pote de insetos, agulha e barbante. Então, selecionei aleatoriamente um dos escravos e o amarrei à mesa. Os vikings trouxeram as tripulações desses 2 navios, e eu comecei meu show. Rasguei as roupas do escravo e com uma faca cortei sua barriga no lado esquerdo. Separei a ferida com minhas mãos e ordenei que alguns insetos fossem despejados lá dentro. Eram principalmente besouros, algumas larvas de insetos, gafanhotos, algumas aranhas, e então costurei a ferida. Já quando o homem estava deitado na mesa e eu o cortei, ele gritou como se estivesse sendo morto. Agora, quando eu o soltei, ele rolou no chão e rasgou o ferimento com as mãos, tentou puxar os insetos para fora de dentro e conseguiu parcialmente, mas também arrancou seus intestinos. Momentos depois ele morreu. Apontei para um dos tripulantes capturados. Antes que ele fosse trazido até mim, o homem urinou e cagou nas calças, e eu não posso trabalhar em tais condições higiênicas. No final, meus argumentos foram tão fortes que consegui convencê-los a cooperar. Os navios que pegamos não eram bonitos, mas tinham muito espaço e eram mais confortáveis. Eu disse a Flock para observar a tripulação e como navegar com este navio e aprender o máximo que pudesse. Nós dirigimos para longe da costa e seguimos para o leste, na direção do nosso primeiro acampamento. Depois de um tempo fui procurar Ragnar. Ele estava em uma das cabines, brincando com a escrava. Ulf, estou ocupado. A julgar pelo rosto da garota, você provavelmente não é. Mas para o que você faz você usa seu membro e eu preciso de seus ouvidos. Ouça com atenção porque não vou repetir. Quando voltarmos para Kattegat, Jaro pode não ficar satisfeito. Portanto, todas as conversas serão conduzidas por mim. Você só precisa ficar atrás de mim e me apoiar. Eu entendo sim, bom. Terminei de falar e Ragnar caiu sobre a garota, cansado. Uf, você quer usá-la? Não, tenho coisas mais importantes em mente. Depois de algumas horas chegamos lá, nosso barco ainda estava nos esperando. Levei Lagerta e alguns vikings comigo e fomos para a praia. Carregamos os escravos no barco e os colocamos nos remos, então carregamos o saque da primeira vila. Empurramos o barco para a água e tomamos um curso para o leste.
E quando estamos na costa da Dinamarca seguimos para o norte, para Kattegat. A viagem foi tranquila, estávamos navegando na frente, e 2 navios capturados atrás de nós. Eles eram muito mais lentos e tivemos que ajustar nossa velocidade para se adequar a eles. Foi um pouco chato, mas era mais seguro assim. Um mês depois, estávamos em casa, a viagem foi lenta. 2 escravos morreram durante ela, jogamos seus corpos ao mar e pronto. Cada mercadoria tem uma data de validade. Não vi os navios de Jaro no porto, e eles provavelmente também fizeram ataques. Era uma boa notícia, mesmo que ele tentasse algo, ele não teria vantagem em guerreiros. As pessoas começaram a se reunir na praia e observar o que estava acontecendo. Elas provavelmente ficaram surpresas com a presença de 2 engrenagens. Elas viram esses navios pela primeira vez em suas vidas. Meu navio foi o primeiro a chegar, e rapidamente descarregamos os despojos e escravos, enquanto os outros 2 navios desembarcavam. O descarregamento da carga levou várias horas. Reunimos tudo em um só lugar, e de acordo com o acordo, 1/3 dos escravos e dos bens roubados pertenciam a mim, e como comandante da expedição, eu tinha a primeira escolha. Ragnar, Flock, vocês queriam comprar meu navio com sua parte do saque. Vocês ainda querem isso? Ambos disseram não. Eu até fiquei feliz com isso. Agora eu tinha 2 navios, o terceiro estava destinado a ser desmantelado por Flock e seu pai. Desisti da minha participação em escravos. Não me apetecia ficar no mercado e vendê-los. Era muito chato, mas talvez eu escolha algo para minha casa. Definitivamente escolherei um padre para me ensinar a língua e talvez algo mais para decoração.